Romanos capítulo 6, nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo de número 14. Diz a palavra do Senhor para o nosso coração: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança de da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez, colocando a nossa vida diante do altar do nosso Deus. Soberano e Senhor das nossas vidas, Criador dos céus e da terra, nesta hora, Senhor, nós nos silenciamos ante a Tua glória, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, que é lei e direção para nós. Faze-a, Senhor, frutificar em nosso ser, faze-a encontrar em nosso coração terra fértil, para que ela, Senhor, cresça, floresça, frutifique para Teu louvor. Que esta palavra, Senhor, encontre a guarida em cada coração, Senhor, que hoje necessita dela. E o Teu poder, o Teu Santo Espírito, inunde, transborde e transforme o nosso ser a partir desta verdade. Tudo para que Cristo seja exaltado e receba toda a glória. É no nome dele que assim te oramos. Amém. Esta carta foi escrita então por um homem que não conhecia estes destinatários. Paulo não conhecia a igreja, eu até brinquei na sexta-feira, a igreja presbiteriana de Roma, ele não conhecia. Mas ele sabia que ali naquele lugar havia servos do Senhor que haviam sido transformados pelo poder gracioso do Senhor. Cristo Jesus tinha feito uma transformação no coração daquele povo. E agora estes irmãos então estão conhecendo o apóstolo Paulo, que vai escrever então o compêndio mais cobiçado de toda a teologia que nós podemos encontrar de Cristo Jesus, é a carta aos Romanos. Paulo então vai agora falar nessa carta do amor, do amparo, vai falar o que é o Evangelho, como o Evangelho transforma, o que era a lei e o que é a graça hoje sobre nós, o que era a lei com a graça no Velho Testamento, o que é agora a graça também com a lei no Novo Testamento. Muitas vezes nós queremos desvencilhar, separar a lei e a graça. As duas caminham juntas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Se você abrir comigo a carta aos Efésios, observe comigo aí, por favor, Efésios capítulo 6.
Efésios capítulo 6, versículo de número 2, 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse texto nós bem sabemos, é o 5º mandamento. É a lei moral sendo aplicada agora no tempo da graça. Os dois então caminham juntos, lei e graça caminham juntos, apontam, um aponta para o outro, um revela a glória majestosa do outro, um revela o amor de Deus, o cuidado de Deus para com o ser humano que somos nós. E quando nós chegamos aqui no capítulo 6, Paulo faz questão então de apontar, a partir desse capítulo aqui, o que Deus fez, o que é a obra redentora do Senhor na nossa vida. Se até o capítulo 5 ele falou então do processo da justificação, vai continuar até o capítulo 8, mas agora ele quer dar uma aprofundada e mostrar então a transformação que acontece quando a graça de Deus opera na nossa vida. Quando a graça de Deus opera na minha e na sua história, as coisas começam a ser transformadas. Mas essa graça não é para todos. E por não ser para todos, existem pessoas que a acham barata demais. Existem pessoas que acham que essa graça não vale a pena. Existem pessoas que distorcem o que essa carta diz. E a temática que nós vamos estudar hoje é essa: graça barata demais para pecadores não regenerados. Graça barata demais para pecadores não regenerados. Porque para os regenerados, ela é de alto preço. É o alto custo de Cristo Jesus. Mas ela é barata demais para aqueles que não são regenerados. Para aqueles que procuram, como o texto está dizendo aqui. Que diremos, pois? Olhe para o texto, versículo 1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vou continuar pecando porque se eu sou salvo, então eu vou continuar pecando porque no final Deus vai me salvar. Essa graça é barateada por aqueles que não são regenerados e não compreendem a graça bondosa do Senhor, o amor de Deus revelado no cuidado dele conosco, em extremamente mostrando para nós que leva tudo ao alto custo da morte do seu filho, por mim e por você. Os não regenerados não conseguem enxergar isso, e eles começam então a não querer andar em novidade. Estão na igreja, muitos estão na igreja, mas não andam em novidade de vida, como o texto diz no versículo 4. Observe aí comigo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Este mesmo apóstolo escreve aos Coríntios dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo foi transformado. Já não há como andar, então, na mesma vida, não há mais como caminhar na vida pregressa, na vida pecaminosa, naquilo que desagrada ao Senhor ou desagradava ao Senhor. É hora de mudança. O não regenerado continua do mesmo jeito, porque ele barateia a graça de Deus, não confia na graça de Deus, brinca, zomba da graça de Deus e pensa, inclusive, que ele pode salvar a si mesmo. Um grande erro, um grande equívoco. É impossível para nós salvarmos a nós mesmos. Somente Cristo tem o poder de salvar, somente Cristo tem o poder de transformar. E quando a graça de Deus vem no nosso coração, o que acontece é que essa graça então maravilhosa, quando atua no meu e no seu coração, os homens são perdoados, nós somos perdoados por Deus. Deus olha para nós com os olhos de justiça e vê-nos justificados em Cristo. Essa graça maravilhosa, quando atua em nós, renova o nosso ser, porque nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e essa graça, então, de alto preço para nós, não para os regenerados, ela faz o quê? Transforma, renova a nossa vida. Aquele que estava morto agora vive a novidade de vida, como nós lemos aqui no versículo 4. Essa graça transforma, e eu e você então caminhamos como pessoas que foram mudados, moldados, transformados pelo Espírito Santo. Como aquele homem que recebeu da graça do Senhor na sua vida numa cura física, aquele cego de João capítulo 9.
Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, porque a graça atuou na vida dele. Foi a mão de Deus que o curou. Mas essa mesma cura, essa mesma graça que cura o cego, é a mesma graça que encontra com este homem aqui, chamado Paulo, na estrada de Damasco, que transforma a vida dele, que enche a vida dele, que transformou a minha história, que transformou a sua história, que pode mudar a sua história hoje. Essa graça de alto preço para nós e barata para os não regenerados. Essa graça que justifica, essa graça que santifica, essa graça que preserva eu e você da justiça de Deus. Essa graça maravilhosa inunda o nosso ser. E agora então, eu e você andamos agora como justificados no Senhor Jesus e não mais nas obras, nos caminhos que outrora andávamos. Como nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, Colossenses capítulo 3. Vão trazer para nós, elenca para nós então, como era a vida, como nós andávamos e como hoje nós não podemos ou não devemos andar. Nós lemos o Salmo 19, que diz que a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor transforma, a lei do Senhor purifica, a lei do Senhor faz com que eu e você despertemos e agora pensemos. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. A palavra faz isso no nosso coração, o Espírito Santo faz isso na minha e na sua vida. Essa graça para nós é alta, de alto preço, não é barata como é para os não regenerados. E olhando para esse texto, olhando para o que Paulo está falando, ele diz então que Cristo morreu uma vez para sempre a morte, então, e matou ali, sepultou o meu e o seu pecado. O nosso pecado está lá no Senhor. Se nós fomos regenerados em Cristo, os nossos pecados foram sepultados juntamente com Cristo. Onde está o aguilhão da morte? A morte foi tragada pelo poder excelso de Cristo. Em quem você confia para te salvar, para te livrar? Em quem nós confiamos para nos salvar, para nos livrar? Em quem nós confiamos para recebermos perdão, redenção, sermos renovados, transformados, santificados? Em quem? Onde há salvação? Onde há redenção? Onde há o amor de Deus? Falava aqui essa semana aos irmãos aqui, que eu estava lendo a história de um pastor que, numa escola dominical, pegou os seus alunos todos e se dirigiu ao cemitério. E começaram a olhar aquelas lápides ali, e ele falou, pode começar a orar para esse povo ressuscitar. E aqueles alunos de escola dominical, tudo meio assim, meio sem graça, meio sem jeito, uns com uma risadinha, e começaram a orar. E o que aconteceu? Nada. E era isso mesmo que ele queria. E nada acontecesse, sabe por quê? Para que o povo entendesse, para que nós hoje também entendamos, Deus fala isso. Para que nós entendamos que existem pessoas que estão mortas fisicamente, mas tem pessoas que estão mortas espiritualmente e precisam entender que a graça não é barata, que a graça é caríssima, que a graça custou a vida do Santo dos Santos, que a graça poderosa, excelsa do Senhor veio até nós através do sangue remidor de Jesus. É por isso que a igreja hoje precisa pregar, é por isso que a igreja precisa anunciar aos não regenerados que essa graça não é barata, essa graça é caríssima, essa graça é poderosa, essa graça é riquíssima, é o poder de Deus revelado para nós, é a transformação que ninguém pode fazer nesse mundo, é essa graça maravilhosa. Conta-se a história de que 2 irmãos eram criados só no fustigar da vara por seus pais, e um dos seus amigos era criado com todo carinho. E um dia eles estavam juntos, e aqueles 2 irmãos convidaram o outro rapaz para eles entrarem num pomar e roubarem laranjas. E aquele rapaz falou, eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque você pode fazer isso sim, porque se você fizer e nós formos pegos, seu pai vai te tratar com amor, como sempre trata. Nós já sabemos qual é o resultado, nós vamos apanhar. E ele falou, não, eu obedeço, meu pai é amoroso, e eu devo obediência a ele.
É por isso que Ele é amoroso, porque eu obedeço, eu o honro, e eu quero continuar honrando a Ele. É isso que às vezes as pessoas não entendem hoje. Essa história que eu estou te contando, Charles Spurgeon contou há muito tempo atrás em um de seus sermões, para mostrar o poder da graça de Deus, que coloca-nos então em obediência ao Senhor, em rendição ao Senhor, e não mais brincando então de ir e vir, de estar morto e vivo e morto e vivo. Ou nós estamos mortos, ou nós estamos vivos. Para nós, ou a graça é barata, ou a graça é cara. Ou nós compreendemos o que nós lemos no Evangelho, mostrando então que Cristo Jesus deu a sua vida pelos pecadores, e diz o apóstolo Paulo a Timóteo, dos quais eu sou o principal. Onde é que você está nessa história? Você é a principal? Você é o principal também? Nós somos os principais? Nós somos os principais pecadores e carecemos dessa graça. Se nós continuarmos lendo aqui, nesse mesmo texto, o versículo 23 vai falar para nós que o salário do pecado é a morte. Mas Deus tem um dom gratuito para nós. Ele tem a graça de alto nível para a nossa vida, e Ele quer que a igreja, então, viva, pregue, anuncie, mas desfrute dessa graça rica e poderosa. Porque essa graça barata demais para pecadores não regenerados não é para a igreja viver, é para a igreja combater em amor, em cuidado, vivendo então a obediência para a glória do nome do Senhor. Eu e você temos esse desafio hoje, o desafio de ser igreja. Não importa se na pandemia, fora da pandemia, há tempo de pandemia, após tempo de pandemia, isso não nos importa. O que nos importa é obedecer, é viver a graça do Senhor. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele foi até a cruz, obediente até a morte, para que eu e você recebêssemos dessa graça poderosa, maravilhosa. Olha o texto comigo, versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque Ele está dizendo essas coisas para que eu e você agora entendamos então qual é a tônica, o que é melhor para nós, o que viver então, a partir então dessa graça maravilhosa que eu e você um dia irresistivelmente nos quedamos. O que dizer? Eu e você devemos nos oferecer a Deus, não como mortos, não como nécios, mas como vivos do Senhor, que agora foram justificados no altar. Eu e você devemos viver esse Evangelho. Esse Evangelho, mesmo em pandemia, está valendo. A pandemia veio, o coronavírus chegou, e parece que tudo então se esvaiu. O Evangelho continua o mesmo, deve ser vivido da mesma forma, com a mesma intensidade e vivendo da forma que ele é, a plena verdade para o meu e para o seu coração. Quantas e quantas pessoas não estão se cuidando? Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Quantas pessoas não voltarão para a igreja? Esse é um discurso duro para os pastores, para os líderes hoje. Mas é um discurso de realidade. Muitos cristãos não voltarão para a igreja. É duro esse negócio, né? Irmãos que congregavam com você, com vocês, não estarão aqui. Será que acontecerá aqui também? Nós temos orado, os pastores têm se reunido, nós presbíteros, diáconos aqui temos orado, e nós temos clamado a Deus para que isso não aconteça aqui no nosso meio. Temos clamado ao Senhor para que essa realidade não seja experimentada por nós. E é por isso então que eu chamo a sua atenção aqui para você valorizar a casa de Deus, o culto ao Senhor, louvando ao Senhor. Tem todos os cuidados, é claro que tem todos os cuidados, mas tome outro cuidado também. De você não entrar no evangelho letárgico, não entrar no evangelho barato de ficar em casa no comodismo. O evangelho de Cristo é o evangelho de caminhar.
O Evangelho de Cristo é o Evangelho de avançar. O Evangelho de Cristo é aquele que levanta, ressuscita os mortos e os faz caminhar para testemunhar da graça maravilhosa. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é a promessa para nós. Essa é a promessa que Deus tem para o meu e para o seu coração. O pecado não nos dominará, nos assediará em todo o tempo. A você, aos seus familiares, a todos nós aqui. Em todo o tempo nos assediará. Porém, eu e você vamos resistir firmes, porque nós apresentamos ou nos oferecemos a Deus, como vivos ou como ressurretos no Senhor Jesus. Essa graça não nos é barata demais. Essa graça custou alto preço e eu e você entendemos isso. Entenda uma coisa. A salvação para nós é a libertação do amor ao pecado. Salvação é a libertação do amor ao pecado. O resgate do hábito do pecado. A libertação do desejo de pecar. Foi Charles Spurgeon que falou isso, não foi eu. É essa liberdade que Deus quer dar para nós. É essa liberdade que Deus tem para o meu e para o seu coração. É nessa liberdade que eu e você devemos andar, porque o pecado não tem domínio sobre nós. Eu e você agora caminhamos na graça do Senhor. Lembra de uma canção aí que nós até vamos cantar aqui daqui uns dias? É a graça de Jesus que me faz viver. É a graça de Jesus que me faz caminhar. O poder do Espírito está sobre mim e me faz caminhar. Não há nada melhor nesse mundo que o nosso Deus. Não há nada, não há presente mais gracioso, não há presente mais glorioso, mais importante, que brilhe os olhos, que faz o coração se acender do que a graça de Deus. Porque sem a graça, a sua vida é uma desgraça. E desgraça é o desprovimento da graça. E se é desprovimento de graça, é desprovimento de Deus na sua história, na sua vida. É claro que você tem a graça comum. Vai chover, o sol é para todos, mas o céu não é assim. O céu não será para todos. A graça do Senhor Jesus é cara para nós. Porque nós entendemos o que Cristo fez. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa pregar isso, precisa anunciar isso, precisa viver isso, precisa cantar isso, precisa orar assim, para a glória do nome do Senhor, para que eu e você, então, intensos, cheios do Senhor, cheios do poder do Senhor, agora vivamos, então, essa graça poderosa, maravilhosa, que antes não era anunciada, e agora eu e você a conhecemos. Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos o que Ele fez, não é um conto de fadas, não é um filme que passa na semana da Páscoa. Jesus é o Redentor da nossa história, Jesus mudou a nossa vida, o Evangelho transformou a nossa história, e agora eu e você nos deleitamos na graça excelsa do Senhor. É nisso que eu e você então devemos aqui olhar, espelhar os nossos olhos e viver para a glória do Senhor. A igreja que assim vive, o povo que assim vive, em todo o tempo vai exalar o bom perfume de Cristo. Exale o bom perfume do Senhor, exalemos o bom perfume do Senhor, para que em todo o tempo o meu coração, o seu coração, ande em obediência com o Senhor. Foi a graça do Senhor que imputou a justiça para Abraão lá no Velho Testamento. Foi a graça do Senhor que curou, transformou e perdoou a Pedro quando negara Jesus. Foi a graça do Senhor que curou aquele cego que eu já lhe disse. Foi a graça do Senhor que levantou Dorcas. Foi a graça do Senhor que levantou outros homens e mulheres. Foi a graça do Senhor que sustentou a igreja no correr da história. É a graça do Senhor que sustenta eu e você hoje. Então eu e você devemos em todo o tempo dar glórias, dar louvores, exaltar o nome do Senhor. Porque uma coisa nos é certa, eu e você viveremos a glorificação no Senhor. Como será isso? Como será isso? Essas glórias excelsas dos céus têm que ser imaginadas por nós.
ainda que o nosso pensamento seja limitado, nós devemos pensar nisso, na glória excelsa, imarcessível, poderosa dos altos céus, se abrindo o cântico dos anjos ao nosso ouvido, santo, santo, santo é o Senhor, e nós entrando para desfrute eterno. É essa graça que deve envolver o coração da igreja, essa graça que deve inundar o nosso ser, para nós pregarmos, para nós perseverarmos, para nós continuarmos no dia mau, firmados, olhando para Cristo, sabendo que Ele é o Redentor da nossa vida. Creia nisso, creiamos nisso, porque essa graça não nos é barata. Ela custou a morte do nosso Redentor. Os céus, as pessoas confundem isso. E alguns dizem que quando Jesus está sendo crucificado, Deus vira as costas para não ver a dor do seu filho. Isso é um engano, uma mentira. Se Deus virou as costas, foi por ver tamanha vida de pecado como a minha e a sua. Não virou as costas por causa do seu filho, porque ele mesmo disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não foi por Cristo que ele virou as costas, foi por causa do meu e do seu pecado, para transformar a nossa vida. E a vontade de Deus, se você ler do Salmo 1 até o Salmo 50, sabe o que você vai encontrar lá? A vontade de Deus é exterminar pecadores. E quando ele olha para o Calvário, ele vê a justificação em operação, em atitude transformadora, na minha e na sua história. Essa graça para nós não é barata. Que essa graça não seja barata aos seus olhos, porque ela é barata demais para pecadores que não foram regenerados. Para nós não. É um tesouro valioso. E sabe onde ele está? Na sua vida. Nós somos vasos de barro, mas o tesouro que está sobre nós, que está em nós, é inestimável. É Cristo Jesus, reinando sobre a minha e a sua história. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se estivéssemos debaixo da lei, meus irmãos, a alma que pecar, esta morrerá. Quem estaria aqui? Quem estaria ali na câmera? A alma que pecar, essa morrerá. Deus é gracioso demais. E nós, então, estamos debaixo da graça. Quando as tempestades vier na sua vida, as lutas se aparecerem na sua história, levante sobre você o guarda-chuva da graça que te protege. Olhe para os céus e veja a proteção do Senhor na sua vida, na sua história, em todo o tempo. Que esta palavra impulsione o meu, que esta palavra impulsione o seu coração, o nosso coração, a crer no Senhor Jesus e a, em nome de Jesus, oferecermos a nossa vida em novidade de história para Deus. Não há mais tempo, irmãos, para a igreja brincar de ser igreja. Não há mais tempo, porque nós temos visto, até por esses contratempos de hoje, quem estava esperando isso acontecer em 2020? Seus netos, bisnetos, lerão na história. Houve um ano terrível que tudo parou. E eles vão dizer: o meu avô, a minha avó, meu tio, minha mãe, sei lá quem, viveram nessa época. Mas eles continuaram firmes no Senhor. E o Senhor os susteve, o Senhor os livrou, o Senhor os fortaleceu. E eles continuaram pregando, anunciando e vivendo a graça excelsa do Senhor Jesus. Que esta graça inunde o seu coração, inunde o meu coração em todo o tempo, para que eu e você entendamos, uma vez libertados, olha para o texto, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para
a santificação e, por fim, a vida. Aleluia. Que seja assim na minha e na sua história. Sejamos nós, estes servos do Senhor, que sabem que a graça excelsa que chegou até nós custou alto preço, a morte do Filho de Deus, que deixou a sua glória, se fez carne, tabernaculou conosco, andou aqui em obediência, e João diz, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Que eu e você entendamos isso, que este tabernacular com Cristo aqui na terra, se nós não ouvimos e cremos por fé, nós teremos essa oportunidade na vida eterna com os santos em luz. Que seja assim na sua história, que seja assim na nossa vida, que lá eu e você nos encontremos com tantos santos e santas que já estão nos desfrute da excelsa glória bendita do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que o Senhor, em todo o tempo, nos faça entender que essa graça, para nós, não é barata. Ela é barata demais para pecadores que não foram regenerados. Nós entendemos o valor, o preço e o que ela causou na minha e na sua história. Tirou-nos do tremendal e nos levou para o amor eterno. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos clamar a graça, clamar a misericórdia do Senhor sobre nós. Eu vou pedir para o nosso irmão presbítero Marcelo orar ao Senhor. Vem aqui, Marcelo, tem que ser no microfone, por favor. Ora por nossa vida aqui em nome de Jesus. Liliane, você se prepara aqui, minha irmã? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Nós sabemos, ó Pai, que se não fosse pela tua bondade, ó Pai, nós nesse momento estaríamos mortos, ó Pai, em nossos delitos e nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que pelo amor do seu Filho é que nós estamos, ó Pai, cheios da tua graça. Nós sabemos, ó Pai, que pelo sacrifício vivo que ele fez ali no Calvário, nós fomos redimidos, ó Pai, pelo seu sangue. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Nós te glorificamos, nós te cultuamos, nós, ó Pai, te exaltamos. Sabemos, ó Pai, da sua soberania sobre as nossas vidas, sobre este mundo. Amém. Sabemos que somos dependentes de ti. E sabemos, ó Pai, principalmente que somos servos seus, ó Pai. Se não fosse por ti, ó Pai, nesse momento não estaríamos aqui. E por isso nós te louvamos. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, te clamamos por cada um que está aqui. Ó Pai, que o Senhor possa estar nos enchendo cada dia mais do teu Espírito. Que o Senhor possa estar, ó Pai, cada dia mais transformando a nossa vida, santificando-nos, ó Pai, para que nós possamos seguir, ó Pai, os teus caminhos, para que nós possamos, ó Pai, levar o teu evangelho, essa boa nova, àqueles que precisam, àqueles que estão, ó Pai, sentindo o desejo de ti. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com a tua igreja aqui neste mundo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos cercando, ó Pai, e nos protegendo das ações do inimigo. Amém. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, que nós possamos ter a percepção, ó Pai, de quando estamos nos desviando do teu caminho, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um aqui, aqueles que estão nos assistindo, que estão em seus lares. O Senhor esteja, ó Pai, abençoando aqueles que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor esteja com a sua mão santa, ó Pai, restaurando a sua saúde. Nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que ainda não ouviram da tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, por cada família, por nossas crianças, por nossos adolescentes, por nossos jovens, pelos nossos idosos, ó Pai, aqueles que não puderam estar aqui ou que não podem estar aqui ainda. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Cuida da tua igreja, ó Pai. Cuida, ó Pai, nesse momento difícil. Nós cremos em ti, Senhor, e que passaremos por isso. E em breve estaremos aqui todos reunidos para te louvar e te glorificar, amém, ó Pai, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.
Vamos juntos ficar de pé. Que a graça bondosa do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e seus afazeres. O amor de Deus, o eterno Pai, te envolva, te enriqueça, te faça viver uma vida eficaz. E o poder santo do Espírito de Deus inunde o seu coração, fazendo com que você se santifique a cada dia mais e veja quantas benesses o Senhor dá aos que se santificam, aos que buscam hoje e até o dia de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, a você que está aí no seu lar, na sua casa, a você que está aqui, terça-feira, 8 da noite, oração para todo mundo. Vem orar, vem buscar o Senhor aqui, em nome de Jesus, tá? E as outras programações continuam pelas transmissões aí, tá?